Muitos amigos me perguntam como é que eu faço para estudar para concurso. E sempre eu faço meio que uma aula particular para cada um. Não que eu tenha muita experiência para dar e fazer aulas, mas como eu já fui aprovado em alguns, e eu pretendo também fazer mentorias no futuro para pessoas que estejam querendo passar em concurso também, eu vou fazer esse vídeo como meio que um protótipo, né, do que eu pretendo fazer no futuro, que é uma mentoria mais elaborada. E esse vídeo vai ser mais para amigos próximos ou pessoas que eu queiram mostrar a minha rotina de estudo, certo? Então eu estou meio que mexendo aqui no OBS, não sei muito bem o que eu estou fazendo, mas consegui fazer umas gambiarras aqui. Coloquei meu celular como webcam, né? Tipo um webcam, e vou mostrar mais ou menos como que eu entendo que deve ser o estudo para concurso público, pelo menos quando a gente fala de concurso público de alta performance, que é o caso dos concursos públicos da área de direito, principalmente da área fim, né? Então vamos lá. Eu preciso primeiro falar que o estudo para concurso, bom, o estudo para concurso público, como eu ia falando, ele tem basicamente três pilares essenciais para qualquer concurseiro, certo? São três pilares que todo mundo fala por aí, é o arroz com feijão. É a lei seca, são as questões e é a jurisprudência. Mas tem muita gente que negligencia um aspecto para mim que é basilar, absolutamente basilar do estudo para concurso, que é a base. Então, como é que eu começaria hoje? Né? Eu vou fazer uma exposição, mais ou menos, do que eu entendo ser uma boa base para concurso público. Ou um bom roteiro, certo? Primeiro, é claro que tem que existir uma base. A base, ela é o centro de tudo. A base é onde você entende que não adianta você decorar conceitos decorebas para que você consiga fazer questões se você não tem um entendimento mínimo do que é o direito, do que é a interpretação no direito, do que são as fontes do direito, né? E aí eu coloquei aqui, do lado esquerdo a gente precisa fazer uma base via cursinhos, PDF ou livros, né? E aqui é o início, né? Você vai ficar aqui mais ou menos um ano e meio. Eu coloquei um ano e meio, mas sejamos sinceros, às vezes demora bem mais do que isso, né? Bem mais do que isso. E o objetivo é um estudo lento, constante e de alta recepção do conteúdo. Muita gente se confunde nessa parte. Muita gente começa a estudar para concurso com 2, 3 meses, o cara já está querendo fazer provas, já está querendo é, fazer muitas questões. Não que seja errado você fazer questões, mas é preciso que você entenda que existe uma ordem no estudo. A quantidade de gente que eu já vi com uma base muito mal formada é absurda. Né? A pessoa chega com 1 ano, 2 anos de estudo, ela não sabe muito bem as teorias sobre a responsabilidade do Estado, né? Por exemplo, eu coloquei aqui que uma base mal formada aqui embaixo, né? Por exemplo, em ADM, se você não sabe o conceito de responsabilidade do Estado, não adianta saber que a administração pública responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Como assim? Essa segunda afirmação está na Constituição Federal. Só que a Constituição Federal, deixa eu só ver se está gravando aqui, né? Porque se não estiver gravando, pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Acho que está gravando, minha cara está ali. Só que a Constituição Federal, não adianta você simplesmente decorá-la. Não adianta. Não adianta você simplesmente decorar a Constituição Federal. Né? Então você precisa saber do que a Constituição Federal está falando sobre a responsabilidade do Estado. Você precisa saber as teorias da responsabilidade do Estado. De onde é que evoluiu isso. E tudo isso você consegue só com uma coisa, que são ou PDFs de cursinho ou livros, certo? Doutrina tradicional. Hoje em dia, eu não recomendo muito mais você fazer uma base numa doutrina tradicional. Por quê? Porque a doutrina tradicional, às vezes, ela atrapalha o seu estudo para concurso. De que maneira? Ela vai te colocar em um lugar onde você vai ver muitas críticas e não vai conseguir estudar direito o conteúdo. Né? Então, basicamente é o seguinte: você vai fazer uma base, você vai pegar PDFs ou livros e vai fazer a sua base lenta e paulatinamente.
Eu coloquei aqui que existem dois pontos de importância gigantescos nessa primeira fase, que é, primeiro, ela serve como motivação. Essa fase ela é muito motivante, ela é a fase onde você entende que, poxa, é possível, eu consigo aprender as coisas, eu não sou um tapado, eu não sou um idiota, né? E segundo, ela é literalmente a sua base, né? Como eu falei, você tem que saber desenvolver conceitos jurídicos, você tem que saber desenvolver a questão de escrever sobre direito, né? Não é simplesmente só fazer questões, você tem que saber escrever sobre direito. Não que você vá, nessa fase, escrever realmente, mas como você vai estar lendo muita coisa e muita coisa que é fundamentada e não só decorebas de questões, você vai entender o direito, né? Esse é o conceito, né? Coloquei vários exemplos de uma base mal formada aqui que vocês podem pausar e ler, né? Então, por exemplo, constitucional não adianta saber capacete de PM, que são as competências do artigo 22 da Constituição, competências privativas da União, se você não sabe por que a União tem essas competências. Se você não sabe, você não entende o que é competência concorrente, o que é competência privativa, o que é competência suplementar, né? Então, tudo isso você vai conseguir entender com uma base, né? Ou seja, não basta somente decorar, é preciso entender. Bases mal formadas são horríveis para quando eventualmente se chega em fases mais avançadas, como eventuais discursivas e oral, porque o candidato simplesmente não tem conteúdo jurídico para desenvolver uma prova decente, né? Então é tudo isso que eu já falei, né? Quanto ao tempo de estudo, eu coloquei 4 horas. 4 horas por quê? Porque muita gente começa com essa carga horária. Se você conseguir menos no dia, mas assim, conseguir menos mesmo, não é tipo, eu tô enrolando e consegui menos. É conseguir menos mesmo. Por exemplo, você tem trabalho, você tem filho, ou mesmo a sua concentração não vai até 4 horas, você pode fazer umas 3 horas. Menos que isso eu já acho improdutivo, né? Então, eu coloquei 3 horas de leitura do PDF sobre o assunto, ou seu livro, né, de acordo com o seu cronograma. Geralmente, os cursinhos eles vão dar um cronograma para você, e esse cronograma você consegue dividir ele entre dias, né? Então, geralmente, o cronograma ele vai vir colocado entre dias e, por exemplo, o Revisão ao Ensino Jurídico, que é o maior curso de procuradoria do país hoje, ele faz um cronograma individualizado para você. Então, tem isso também, você tem que saber escolher o seu cursinho, né? Um minuto aqui que eu me enrolei aqui no OBS. Passei a minha cara para o lado de lá, né? Porque aqui eu vou falar mais sobre um pouquinho sobre a consolidação. Como assim consolidação? Depois que você faz sua base, depois que você faz uma boa base, você entende os conceitos jurídicos, você precisa consolidar essa base. E consolidação se faz com revisão. Revisão e essa fase, como eu coloquei aqui, geralmente o candidato passa de 6 meses a um ano. Por quê? Porque esse tempo? Porque é o tempo justamente onde você entende os conceitos, você aplica os conceitos, você vai começar a aplicar os conceitos e você vai começar a ver, por exemplo, se você for ler a lei de licitações no início de forma seca, muito provavelmente você não vai entender nada. Porque a lei de licitações é uma coisa muito, muito, muito difícil para quem nunca teve contato com a lei de licitações. Então você precisa saber o que é uma licitação. Você precisa entender os princípios das licitações. Você precisa entender quais são os princípios públicos e quais são os conceitos que regem as licitações, né? E tudo isso você vai conseguir no PDF de cursinho. Só que essa segunda fase, que é a fase de consolidação, coloquei aqui que é o tempo onde você não é mais tão bebê, mas também ainda não está competitivo. Aqui muita gente se engana, né? Muita gente acha, poxa, eu estou 2 anos estudando, já tô bem. Hoje em dia, para ampla concorrência, principalmente, é muito difícil você estar bem com 2 anos. Muito bem, então você vai passar em algumas provas, como eu já falei aqui, mas você não vai estar voando, né? Então, tipicamente, o candidato passa cerca de 6 meses a um ano, recomendo começar a fazer provas e fazer mesmo. Nesse tempo de mais ou menos um ano e 2 anos, né, contando a base com esse tempo de consolidação, foi que eu fiz mais provas. E não me arrependo, reprovei muita coisa, mas também tem essa coisa de maturidade, né? Eu vou fazer até uma transição aqui para o OBS, porque existe algo com relação à maturidade no concurso. Maturidade. E maturidade tem a ver com tempo de prova,
tempo de prova que você só vai conseguir adquirir se você fizer provas. É impossível você adquirir tempo de prova sem fazer prova. Ah, fazer simulado em casa. Cara, você não vai conseguir adquirir tempo de prova com simulado em casa, sinto muito, certo? Inclusive, eu acho, André, eu acho contraproducente fazer simulados. Por quê? Porque o simulado, ele, por mais que você tente ao máximo simular, você não consegue simular a situação de uma prova. Então, o melhor simulado, na verdade, é você ir fazer provas, certo? O simulado, ele basicamente ele serve para você verificar erros, mas você consegue fazer isso com concursos. Então, eu nunca fiz simulado. Acho que eu devo ter feito 2 simulados na minha vida. Faz 3 anos que eu estou estudando. 4, quase 4 já. E eu não acho, eu não acho produtivo. Eu não acho produtivo fazer simulados, certo? Mas aí vai de cada um. Tem gente que se dá bem com simulados. Eu não consigo me dar bem com simulados. Eu acho que é inútil, pelo menos para mim. Então você tem, maturidade no estudo tem a ver com tempo de prova, tem a ver com é, como fazer as questões. Porque você consegue fazer 100 questões em 5 horas. Agora você vai conseguir fazer essas 100 questões em 5 anos, em 5 horas sem ficar cansado. Você vai conseguir terminar as questões e marcar o gabarito a tempo. Né? Então todas essas coisas você vai conseguir somente fazendo prova e adquirindo maturidade em prova. Tem certas coisas que você vai adquirir somente fazendo provas. Por exemplo, existe um certo feeling que você só adquire quando você faz prova, que é essa alternativa aqui, ela tá estranha. Muitas vezes eu fiz mais de 40 provas. Muitas vezes você não vai saber qual alternativa é correta, mas você vai entender que aquela alternativa está mais ou menos estranha. Com esse conhecimento você consegue às vezes dar um chute meio que certeiro e você consegue acertar a questão 80% das vezes. Né? Isso é um feeling que você só vai pegar se você fizer provas de concurso público, certo? Então, vou voltar para a câmera aqui e a gente vai falar sobre a consolidação. Consolidação é aquele tempo onde você não está mais bebê, você vai fazer provas e você tem 4 consequências naturais do estudo aqui. Primeiro, você tem a libertação paulatina dos PDFs. Você vai se libertar dessa necessidade sua de ficar vendo sempre os PDFs. Aqui nessa fase, como eu coloquei aqui, é bom que você faça a revisão dos seus grifos. É diferente de você revisar o PDF inteiro. Você vai pegar o PDF, você vai revisar os grifos desse PDF, ou seja, tudo aquilo que você entendeu que existia de mais importante no PDF. Onde é que você vai ver que você está, se você está bem ou não no conteúdo? Questões, né? Aqui eu esqueci de colocar questões, né? Nesses 4 pontos, mas são 5 pontos. Vamos botar aqui no ponto E seria as questões, né? Mas primeiro ponto, a libertação paulatina dos PDFs. A tendência é que o estudo se torne cada vez mais independente. Né? Eu recomendo fortemente a criação do seu próprio material, como a lei seca comentada. E aqui eu vou mostrar o meu. Vou mostrar o meu material. Estava até pensando aqui como fazer transição no OBS passo a passo. Enfim, não sei muito mexer no coisa, mas enfim. O que eu fiz aqui? Eu criei um drive, certo? E esse drive, ele basicamente é onde está a minha vida toda, de estudos. Como é que eu faço? Eu tenho uma pasta que é só das minhas coisas de estudo, né? Então, o que eu faço aqui? Tudo que eu tenho está aqui. Tudo. Vou até ver se minha câmera tá indo bem aqui. Mas tudo que eu tenho no estudo está dentro dessa pasta. Precisa fazer exatamente assim? Não precisa, mas esse foi o modo o que eu achei que deu mais certo para mim. Então, tudo que eu faço no estudo está aqui nessa pasta. Como, André? Vou mostrar. A minha lei seca, por exemplo, ela é toda aqui dentro, certo? A minha lei seca ela é toda aqui dentro. Então, por exemplo, quando eu vou... Exemplo, vou mostrar uma pasta aqui, vou mostrar a pasta de tributário. Dentro da pasta de tributário eu tenho várias pastas, mas a principal é essa aqui, que é a lei seca. Né? Eu não sei se está dando para ver minha cara aqui. Deixa eu... joguei minha cara para lá para mostrar, certo? Mas a principal delas é a lei seca, certo? Então aqui eu tenho todas as leis de tributário. O que eu fiz? Eu peguei lá no Planalto, então, por exemplo, CTN. Eu fui lá no Planalto, CTN, normal no Google,
Peguei, copiei, colei e joguei aqui. Só que o que eu fiz? Ao invés de eu ficar pegando material de cursinho, eu comentei meu próprio material. Isso é muito importante, porque tudo, isso aqui todo, está comentado de acordo, primeiro, com meus erros, segundo, com as minhas percepções da lei seca. Isso é muito importante, porque às vezes uma coisa que uma pessoa grifa, para você é trivial, mas para ela não. Para ela vai precisar daquele grifo na hora da prova. Ela vai precisar lembrar daquela cor específica na hora da prova. Então, por isso que é importantíssimo você fazer o seu próprio material. E veja que isso aqui é quase uma lei molhada. Né? Uma lei molhada por quê? Porque tudo que eu tenho aqui é focado no que eu preciso. Então, por exemplo, funções dos tributos. Eu já não preciso ir num PDF de tributário. Toda vida que eu quiser revisar funções de tributos, eu tenho aqui. Eu falo que o tributo pode exercer três funções: a fiscalidade, a extrafiscalidade e a parafiscalidade. Falo sobre esse conceito. E aqui no final, olha que interessante, eu tenho questões. Então, toda vida que eu estou lendo a lei seca é obrigatório. Se eu ver isso aqui, eu vou copiar a questão e eu vou jogar lá no que concurso para fazer. Por quê? Porque isso aqui ou foi uma questão que eu errei, então eu sei que eu tenho que me concentrar nela, ou é uma questão que eu acho importante eu fazer de novo para fim de revisão. Então aqui, o meu estudo ele é completo, porque além de eu ler a lei seca, eu faço revisão de jurisprudência, vocês vão ver que tem jurisprudência aqui também. Eu faço revisão de doutrina, tudo no mesmo material. Claro que isso aqui leva muito tempo, dá muito trabalho. Eu até tive um amigo que eu recentemente falei para ele fazer isso, ele disse, poxa, dá muito trabalho, mas realmente dá trabalho, só que vale a pena, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um aprofundamento em um princípio do pecúnia non lei, que é o STJ, ele entende de uma forma que muita gente não sabe, né? Um julgado um pouco antigo, mas que caiu, inclusive, em uma questão, se eu não me engano, essa questão aqui, ela é uma questão de procuradoria recente, né? Ou é de juiz, uma coisa assim. Isso aqui tem todo o material. Então, todo o meu CTN e todos os meus textos, né, todas as minhas leis, elas são comentadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um comentário sobre a entidade do Sistema S, legitimidade da cobrança e fiscalização de tributos, né, da capacidade ativa do Sistema S. Né. Tudo isso é extremamente comentado e aí eu não preciso ficar saindo e variando entre os materiais. Um dos erros que eu aconselho que é mais comum, meu Deus, eu não paro de pegar esse coisa do coisa aqui, mas um dos erros que é mais comum é você pegar vários materiais e jogando. E você vê uma coisa por um material, você vê outra coisa por outro. Enquanto você está fazendo uma base, até que é interessante. Exemplo, você vai ver uma visão do treinador e ver a visão de outro. É interessante você fazer isso. Mas quando você está numa estratégia de consolidação do estudo, é muito ruim que você faça isso. É muito ruim que você vá jogando entre bases e, enfim, é ruim e acaba te confundindo. Quando você está na consolidação, que você faz o próprio material, que você entende que você não precisa ficar vendo toda hora PDF de terceiros e você pode criar o seu próprio material, tudo isso fica muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Né? Então aqui eu tenho exemplos mais de PTU, etc. Né? Então voltando aqui para o nosso as coisinhas, eu vou colocar aqui do lado esquerdo para não ter que ficar mudando a coisa toda hora, né? Mas eu coloquei libertação paulatina dos PDFs, né? Leitura mais intensa da lei seca, que é aqui onde eu coloquei, porque você vai ter que ler lei seca. 70% das provas de carreira jurídica são lei seca. Então você precisa inevitavelmente ler a lei seca, né? Então, leitura mais intensa, que você já descobriu que 70% das provas ou são, né, no caso, são lei seca, né? Portanto, precisa introduzir cada vez mais a leitura dos dispositivos legais, sempre associando a jurisprudência. E é aqui onde realmente entra o diferencial da consolidação para a base. Você vai precisar começar a ver jurisprudência de forma independente. Como isso, André? Primeiramente, você vai fazer uma base nos 3 anos passados ali de informativos, que são as decisões que mais caem. E depois você vai começar a utilizar ferramentas de estudo, como por exemplo o Buscador do Seu Direito, para poder entender quais são as decisões que mais caem e as decisões que mais são cobradas.
geralmente, essas decisões são as decisões vinculantes, os precedentes vinculantes, né? Eu vou mostrar aqui o buscador do seu direito, que é, no meu sentir, a coisa mais interessante, a coisa de mais qualidade que se tem hoje em dia com relação à jurisprudência. Então, aqui você deve saber disso aqui, se você é concurseiro, né? Mas você tem, por exemplo, aqui todos os informativos organizados, né? Aqui você tem todos os informativos organizados e o buscador é interessante, né? Porque, por exemplo, você vai 890 do STJ. Você tem duas versões completa e versão resumida. A versão completa é para quando você quer ler o julgado inteiro. Então, ele faz toda a explicação do julgado, né? Isso aqui eu recomendo para quando você tiver duas situações. Primeiro, você está diante de julgados de sessão, por exemplo, a sessão do STJ. E segundo, você está diante de julgados com repercussão geral repetitiva, são precedentes vinculantes, certo? Duas situações em que você vai precisar ler o inteiro teor. Se não, eu geralmente leio a versão resumida do julgado. Até porque você tem pouco tempo como concurseiro para ficar devaneando e tentando ler tudo, né? São muitos informativos, como a gente está vendo aqui. E, recentemente, inclusive, o buscador do seu direito, ele incluiu repercussão geral e recurso repetitivo. Então, ele tem uma seção específica para isso, né? Virou um site completo. O que estava faltando realmente era essa especificação com relação à repercussão geral e repetitiva, né? Mas então, voltando para a nossa orientação aqui geral, a gente vai ter então a libertação dos PDFs, a gente vai ter uma leitura mais intensa da lei seca, vai ter a leitura intensa da jurisprudência e vai ter uma intensificação no tempo de estudo, né? No que eu já coloquei, você já está amaciado e aguenta mais de 4 horas possivelmente. E aqui também vai ter um ponto que eu não coloquei aqui no ponto E, que é o ponto de questões. É muito necessário que você faça questões, certo? Muito necessário que você faça questões. Aqui você já pode fazer ali na média de 50 a 80 por dia. Eu colocaria assim. Então, quanto ao tempo de estudo, em média 5 horas divididos em 1 hora revisão dos grifos e PDFs, 2 horas e meia leitura da lei seca, 1 hora questões da matéria de forma completa e 30 minutos leitura diária de informativos. Como assim de forma completa? Você não vai filtrar por assunto. O que acontece? Quando você está na sua base, a sua base ela é feita para base. Então não adianta você, por exemplo, estar estudando a organização do Estado. Você não sabe nem o que é uma autarquia direito. Aí você vai lá e filtra no filtro geral do administrativo. Vai vir uma questão sobre enfiteuse, né? Ou então, por exemplo, uma questão sobre o repetitivo do STJ, sobre improbidade, continuidade típico-normativa. Você não sabe nem o que é uma autarquia. Então, na base, não é para você fazer questões de todos os assuntos, é para você fazer questões do assunto específico em que você está estudando, certo? Depois disso, na consolidação, é onde você vai começar a fazer questões de vários assuntos, e aí você vai filtrar por todos os conteúdos possíveis dentro daquela matéria, já que você já viu ela toda inteira, né? Isso é muito importante para você não se frustrar no estudo. Uma das coisas mais importantes no estudo é para que você não se frustre. Vai acontecer alguma hora, né? Você vai se frustrar, mas é importante que nesse período inicial você não se frustre para que você não desista do estudo, certo? Então, voltando aqui, nós teremos, então... Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso mesmo, né? Tá show, beleza. Então, nós teremos E aqui as questões, elas são muito importantes para isso, né? E a gente chega na terceira fase, que é a fase de massificação, né? Então, base B, consolidação C e massificação M, BCM, né? Aqui é a frase mais sofrida, é a fase em que eu me encontro, né? Aqui você já tem base e review os conteúdos muitas vezes, sabe de cor e salteados vários dispositivos e já passou em algumas provas, mas ainda falta a tão sonhada nomeação. É importante não desistir aqui. Seu objetivo é, como diz o tópico, massificar conteúdo. Você quer agora ver o máximo de conteúdo de uma forma um pouco mais superficial, isso porque já tem a base consolidada. Coloquei um exemplo aqui que é muito interessante. O seu problema não é não saber os tipos de controle de constitucionalidade, é esquecer na hora da prova de uma das hipóteses de inegibilidade da lei de licitações, né? Então veja,
O seu problema aqui não é que você não sabe um conteúdo de constitucional. Você sabe todas as teorias, você sabe desenvolver a teoria do controle de constitucionalidade, mas o seu entendimento da lei seca, ele só vai até um certo ponto, porque o cérebro humano ele é falho, ele tem uma limitação, né? Ou seja, só decoreba só vai até um certo ponto. Aqui o objetivo é decoreba 100%. Né? E o decoreba 100% ele é adquirido por meio de uma massificação, ou seja, por meio daquilo que eu chamo de fritar o cérebro. Né? É você ver tantas vezes aquele conteúdo que você não vai errar. Né? Por mais que seja um prazo esdrúxulo, né? Uma coisa que não faz sentido, prazos em dias, exemplo. Né? Mas tem muita gente que já sabe decorado. Hoje eu vi o TST, ele atualizou os valores do recurso ordinário e recurso de revista. Tem gente que sabe disso decorado, eu não sei, mas tem gente que sabe disso decorado, de tanto ver. Né? Ou seja, isso é uma massificação do estudo. Isso é uma massificação do estudo. Né? Então, aqui, via de regra, os erros em prova eles vão diminuir e você vai ficar num platô. Geralmente você fica ali entre 75% e 85%. É o platô onde você não chega nos primeiros lugares, mas você também não está lá no final da fila. Né? Então, essa fase ela tem que ser treinar o seu cérebro para identificar padrões de erros pontuais e individuais. Né? E existem 3 características dessa fase. Né? A massificação absoluta da lei seca tem que ser o seu pão diário. Você tem que começar lendo a lei seca. Você não pode mais ficar indo em PDF de cursinho. Você tem que entender que as provas são lei seca e jurisprudência, né? Com poucas exceções ali na doutrina. Então, além disso, você tem que ter a leitura diária dos informativos, né? E repetitivos vinculantes. Não basta saber os informativos dos últimos 3 anos. É preciso intensificar a leitura dos precedentes vinculantes, que são, de longe, a maior incidência, tanto em provas objetivas quanto subjetivas. E o ponto mais importante, que é onde vai fazer o molho do seu estudo, são as questões. Questões em massa. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu que concursos. Não é me gabando, não. É mais, na realidade, uma coisa de sofrimento mesmo. Tá? Sofrimento. Vejam quantas questões eu já fiz na minha vida. Eu fiz 71 mil questões, quase 72 mil. Se vocês forem ver aqui, esse ano não dá para, no aplicativo dá para ver melhor isso. Mas vejam uma coisa interessante aqui. Eu fui aprovado no concurso do TCE do Rio Grande do Norte. Olha a quantidade de questões que eu fiz até a prova. A prova foi em abril. 2.539 em janeiro. Em fevereiro, 2.603. Em março, 3.822 questões. Mais de 100 por dia. Abril, 1.966. Então, assim, eu fiz o quê? Sei lá, 10 mil questões, 8 mil questões só no início de 2026, né? Então, isso é a massificação. Isso é você massificar questões. É você fazer tantas questões que o conteúdo ele vai entrar na sua cabeça por osmose. Né? Não que você vai deixar a leitura específica de cada lei, de cada doutrina, mas as questões elas são muito importantes nessa fase. Né? E eu sou muito aficionado por questões. É um método de estudo que é uma revisão ativa, né? Muito se fala de revisão ativa, ou seja, você precisa ter um método onde você vai ativamente revisar, não só ficar lendo, né? Você tem que revisar ativamente. E aqui está uma sugestão de finalização que eu coloquei na IA, ela me envergonhou aqui, mas enfim. Quanto a tempo de estudo em média, eu coloquei 5 a 6 horas. Eu fiz esse texto inteiro sem IA. Eu coloquei só essa parte final aqui, porque eu estava cansado já. Mas 2 a 3 horas, leitura intensiva e acelerada da lei seca, que você vai utilizar o material consolidado que você produziu na fase anterior. 2 horas de solução de questões, né, porque vão ser muitas questões. E aqui é importante, você tem que fazer um caderno de erros. Por quê? Porque, poxa, não adianta você estudar 40 mil questões e você não saber o que você está errando. Então você tem que ter um modo de entender o que você está errando. Para isso eu faço caderno de erros. Vou mostrar meu caderno de erro aqui de tributário. Então aqui eu tenho os assuntos a revisar
E dias de releitura, eu coloco os dias de releitura aqui, já até passou meu dia de releitura. Mas é basicamente um caderno de erros. Você vai colar a questão, eu coloco o código de que concurso aqui, e vou colocar basicamente o que eu errei, né, em cada uma delas. Então o objetivo é cada vez que você for reestudar aquela matéria, ler esse caderno de erros. De tempos em tempos, você vai excluindo todo esse caderno, para que você possa também avançar, né, na questão da revisão. Então isso aqui é essencial nessa fase de massificação. E a última conselho é: faça provas. Faça provas. Muito concurseiro tem medo de fazer prova. Tem medo de fazer prova, né? Acho que eu não fiz a transição. Tá, tudo bem. Bom, eu não sei exatamente onde eu parei aqui, mas você tem massificação absoluta da lei seca, leitura de áreas informativas, leitura de questões, tempo do estudo 2 a 3 horas de leitura da lei seca, 2 horas de resolução de questões, 1 hora de revisão rápida de informativos recentes, né? Súmulas e teses de repercussão geral e recursos repetitivos. E faça provas, né? Faça provas. Muitos concurseiros eles têm uma ojeriza em fazer prova, um medo de fazer prova, mas tem que fazer prova para ser aprovado. Um último conselho que eu daria é disso aqui, isso aqui. Deixa eu ver se está gravando aqui correto. Então, tá assim. O último conselho é esse aplicativozinho aqui, aprovado. Ele basicamente faz uma contagem do seu tempo. E ele te ajuda a, por exemplo, aqui, ó, ele te ajuda a entender geralmente o que você está fazendo, né? Quanto tempo você está estudando, né? E é importante você não mentir aqui, não mentir aqui. Então, por exemplo, aqui hoje eu fiz questões, eu vi o meu caderno de erros administrativo, eu vi aqui 30 páginas da CF, mais 40 ali da lei de licitações. Tem uma outra ferramenta que é o Decorando a Lei Seca, que eu posso falar depois. E eu também li o informativo 891 do STJ, que foi um pouco curto, né? Mas veja que eu estou seguindo mais ou menos a sugestão do meu guia, lá, né? Que eu estou na fase de massificação. Então, ele te ajuda a fazer esse controle de horas, né? O que você está fazendo no dia, o que você... eu esqueci aqui quantas páginas eu li, até que artigo eu li. Ele te ajuda a fazer esse controle. E ele é muito interessante também para que você tenha uma previsibilidade. Por exemplo, esse mês eu sei que eu estudei mal, né? Eu sei que eu estudei mal. Esse tempo aqui, para mim, ele é muito, muito, muito fraco. Só para vocês terem ideia, olha as horas dos meses anteriores. Né? Junho eu fiz 104. Qualquer mês acima de 100 horas, para mim, tá bom. Já tá ok. 101 em maio. 74 já foi um mês fraco aqui em abril. Enfim, o que eu estou querendo dizer? É que por meio da contagem de horas e por meio do que você está fazendo, por exemplo, você pode ver que a minha maior base sempre foi e sempre será a lei seca. Né? Como eu já falei, a lei seca ela é o beabá. Né? E se você for ver aqui o tempo total, que é o meu tempo geral de estudo, eu estou quase em 3.000 horas desde 2023, você vai ver que eu tenho 805 horas de lei seca e olha o segundo, 388. Eu coloco informativos aqui, mas a jurisprudência de uma forma geral. Né? Não só informativos, mas aqui eu também coloco, como eu já coloquei aqui, né? TST e repetitivos e repercussão geral. Né? E aí você vai ver que, poxa, realmente, olha a minha base, né? A minha base é lei seca, né? Minha base é lei seca. Claro que estão todas as matérias aqui. Então, quando eu leio a Constituição, eu coloco aqui. Quando eu leio o CPC, eu coloco aqui, né? A minha base, mas sempre será lei seca. 2025 foi um ano de estudo ruim para mim, eu estudei muito pouco, mas 2026 está sendo bem melhor, né? Vocês podem ver que eu estou quase no tempo de 2025, já aqui no meio, já passamos do meio de 2026. Mas é basicamente isso, tá? Eu vou dar um último conselho aqui. Concurso público é difícil. Concurso público é maçante. Mas, estudando corretamente, é possível passar. É possível passar. Eu já fui aprovado em alguns concursos. Estou esperando nomeação, né? Mas, assim, é algo que é gratificante você ver a sua evolução no estudo. E eu tenho certeza que cada um que viu esse vídeo aqui, que eu posso mandar para essa pessoa, se você viu até o final, você tem a garra de vencer,
né? Mesmo escutando um chato que não sabe nem mexer no OBS, falar sobre concurso público, ainda nem tomou posse, né? Por isso que eu não vou mandar esse vídeo para as pessoas, eu vou só colocar para meus amigos, porque eu acho que existe muito charlatão na internet, o cara nem tomou posse ainda e já tá dando mentoria, não pode, né? Então, isso aqui é mais uma tentativa de ajudar, né? E fazer com que as pessoas elas tenham cada vez mais um acesso democratizado ao estudo para concurso público, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desculpem os erros no OBS, minha primeira vez gravando no OBS. Vou postar esse vídeo no meu canal do YouTube. E é isso aí. Valeu.